Olá, hoje vamos mergulhar na visão do mundo e na declaração de fé do blog ADKar Semspé. O nosso objetivo aqui é muito direto: apresentar as suas crenças de uma forma clara, utilizando apenas o material da própria fonte para guiar esta análise. E para começar, nada melhor do que a própria declaração de missão do blog. Esta frase, no fundo, define o tom e o propósito de todo o seu conteúdo. Comunicar aquilo que considera ser a verdade da Bíblia, mas sempre com amor e responsabilidade. É basicamente o ponto de partida para tudo o que vamos ver a seguir. Então, vamos aprofundar isto. Qualquer sistema de crenças precisa ter uma base, um alicerce sólido. E para a visão do mundo deste blog, essa base é única e descrita como sendo algo inegociável. E aqui está ela, sem rodeios. De acordo com o que lemos na fonte, a Bíblia é apresentada como a revelação final de Deus por escrito, e por isso mesmo é a autoridade máxima que orienta todas as outras crenças e práticas. É o filtro através do qual tudo o resto é compreendido. A partir desta base, chegamos a um conceito muito importante, a sã doutrina. Segundo a fonte, isto não é uma opinião qualquer. Refere-se sim àquele conjunto de ensinamentos essenciais, o núcleo duro, que se acredita virem diretamente das Escrituras. Muito bem, já temos a fundação. E agora? Agora vamos avançar para os grandes pilares que se constroem sobre ela. Depois de percebermos de onde vêm as crenças, a pergunta lógica é: em que se acredita, mais especificamente, sobre a natureza de Deus? A resposta central a essa pergunta é o conceito da Trindade. A declaração de fé afirma a crença num só Deus, que existe desde sempre em três pessoas distintas, mas unidas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. A fonte também nos dá detalhes sobre os atributos de cada uma destas pessoas. Começando por Deus Pai, os traços que se destacam são a santidade, a justiça, o amor, a soberania e a eternidade. É visto como aquele que merece toda a honra e glória. A seguir, temos Jesus Cristo, o Filho. O seu papel é definido de uma forma muito específica. Ele é identificado como Senhor e Salvador. E, um ponto crucial, é apresentado como o único mediador, a única ponte entre Deus e os seres humanos. E para fechar a Trindade, o Espírito Santo. A sua função é descrita como algo muito ativo e contínuo dentro da comunidade de fé. É a entidade que, segundo o texto, está constantemente a orientar, a purificar e a dar força à Igreja para que esta cumpra a sua missão no mundo. Ok, já explorámos a perspectiva sobre Deus. Agora, a narrativa vira-se para a humanidade. A fonte descreve uma espécie de arco narrativo que vai desde a criação até à redenção e que aborda o que considera ser o problema central da condição humana. E aqui está a grande tensão que define a história humana. Por um lado, a ideia de que a humanidade foi criada à imagem de Deus, com propósito original de relacionamento com Ele. Mas, por outro lado, a condição de pecado é apresentada como aquilo que quebra, que fratura essa relação. Então, se existe esta separação, qual é a solução? A fonte aponta para um processo com vários passos. Tudo começa com o arrependimento e a fé em Cristo. Estes dois passos dão acesso à graça de Deus, que por sua vez leva à redenção do pecado. E a partir daí, não acaba. Inicia-se um processo contínuo de crescimento chamado santificação. E este ponto é talvez um dos mais importantes. A ideia de que a salvação não é algo que se possa ganhar ou merecer por esforço próprio. Segundo a declaração de fé, é um presente, uma dádiva de Deus que é simplesmente aceita através da fé. Isto é fundamental porque coloca toda a ênfase na ação de Deus e não nas obras humanas. Certo, mas como é que toda esta teologia se traduz para o dia a dia? É que, nesta visão do mundo, a fé não é apenas um conceito abstrato, mas sim um guia prático para a vida. E a sua aplicação é vastíssima. Esta estrutura de fé é vista como uma espécie de bússola para todas as áreas da vida, desde as relações familiares e a ética pessoal, até à forma como se gera a igreja ou como se equilibra a liberdade individual com responsabilidade. E não se fica pela vida pessoal e da comunidade. Esta visão do mundo também se propõe a oferecer uma perspectiva para lidar com as grandes questões da sociedade e com os desafios mais difíceis da existência humana. A abordagem a estes temas complexos pode ser resumida assim. A cultura e a sociedade são analisadas sempre através do filtro da Bíblia. A vida humana, por sua vez, é vista como sagrada desde o seu início, na conceção. E perante o sofrimento, a perspectiva é que Deus continua no controlo, oferecendo esperança mesmo nas provações. Finalmente, a visão não se foca apenas no passado e no presente. Olha também, e muito, para o futuro.
É aqui que entra a escatologia, que é o estudo dos eventos finais. E esta área é central, porque ancora toda a esperança no que a fonte descreve como o regresso de Cristo. E tudo isto nos leva a uma reflexão final, que na verdade espelha o propósito do próprio blog. Para quem adere a esta visão, a fé não é apenas uma área da vida, ao lado de outras. É a lente através da qual toda a vida é vista e interpretada. A questão que fica no ar é precisamente esta: de que forma é que uma fé tão abrangente molda a percepção de toda a realidade?